Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou o professor Wilson Amaral, da disciplina de Teoria dos Grafos. Hoje é quinta-feira, dia 27 de agosto, são 10 horas e 15 minutos. Nós vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje, que é o segundo encontro da disciplina de Teoria dos Grafos. Na aula passada, eu vou fazer uma breve recapitulação aqui da aula passada, só para a gente relembrar o assunto que nós tratamos. Na aula passada, a gente começou justamente falando dos objetivos da disciplina, conversei com vocês, apresentei quais são o que eu pretendo com essa disciplina, qual é o propósito dela. Depois eu fiz uma apresentação do professor, me apresentei para vocês. Deixa eu ver se vocês já estão vendo a minha tela. Por favor, só me confirma se vocês estão vendo a minha tela e qual é o slide que vocês estão vendo. Um que fala sobre os fundamentos, Ótimo. conectividade e caminhos. Perfeito, obrigado. Então, vou continuar. Aí a gente falou sobre o que nós vamos ver esse semestre. Depois, eu fiz algumas perguntas para vocês. A gente falou sobre a questão o propósito da disciplina, né? O que a disciplina pretende responder. E aí, nesse momento, eu fiz essa pergunta: o que é roteamento? O que é uma solução de computação de roteamento? Nesse momento, eu mostrei essa imagem que a gente falou. Não sei se vocês se lembram, nesse momento, eu expliquei como é que uma mensagem ela chega de um ponto A a um ponto B, ela faz os pings, não sei se vocês se lembram disso, e aí eu mostrei essa imagem justamente porque ela retrata o processo de ping realizado entre o envio de uma mensagem de um ponto A a um ponto B. Aí, outra coisa que eu perguntei nesse momento que eu comentei foi a respeito do influenciamento que existe na questão de redes sociais. E aí a gente falou também da entrega de produtos que você compra pela internet. E aí finalizei nesse momento comentando a respeito da dificuldade que é, por exemplo, para um professor, para um coordenador de curso montar a grade de vocês, porque são questões que levam em consideração muitos fatores, e aí a gente deu um overview a respeito da importância do estudo dos grafos. Uma outra coisa que nós fizemos nesse momento, eu mostrei para vocês um desenho de um eu nunca lembro o nome desse negócio, labirinto. Mostrei para vocês um exemplo de um labirinto. Não sei se vocês se lembram, que aí eu coloquei uma tarefa assim, a gente colocou um ponto em um determinado momento do labirinto, aí eu falei assim, escreva para mim um algoritmo para que ele consiga sair daquele ponto e chegar aqui. Aí a gente fez um exercício mental mesmo, rapidinho, a respeito de eu tenho uns comandos para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Como que um algoritmo resolveria essa situação? Que a gente utiliza a ideia de grafos também. E aí, nesse momento, não sei se vocês se lembram, eu mostrei um mapa dos aplicativos que nós temos hoje em dia. Nós temos o Waze, nós temos o Google Maps, que são exemplos de algoritmos que utilizam teoria dos grafos. Aí, nesse momento, eu fiz uma pergunta: como é que vocês acham que
que um algoritmo ele faz para sair de um ponto A e chegar num ponto B, sendo que ele tem diversas operações, diversos caminhos que ele pode seguir e precisa atender algumas regras de negócio. Não sei se vocês também se lembram disso. Nesse momento, nessa imagem aqui da direita, eu falei para vocês da complexidade que é um algoritmo determinar uma rota. E aí a gente comentou a respeito das dificuldades que a computação enfrenta para determinar qual é o tipo de trajeto, como é que o indivíduo está se locomovendo, se ele está a pé, se ele está de bicicleta, se ele está de transporte público. E aí, nesse momento, eu fiz uma pergunta, qual era a dificuldade aqui? E aí, se eu não me engano, a Natália comentou, porque o problema de transporte público é que eu tenho que também ter informações a respeito das linhas da empresa de ônibus, não sei se vocês se lembram disso. E aí, nesse momento, a gente também apresentou a ideia de como que funciona a teoria dos grafos. E depois que a gente apresentou essa questão dos mapas e de como os algoritmos fazem para resolver essa questão, eu mostrei para vocês esse mapa aqui, que é um mapa de distribuição de pontos de rede, também utilizando a teoria dos grafos. Depois eu apresentei um mapa de análise do Facebook, onde na imagem da esquerda nós temos o estudo de uma rede levando em consideração somente os likes dados pelas pessoas dessa rede, e do lado direito nós temos a mesma rede apresentando o mapa de interação por meio dos comentários nos posts. E aí eu falei para vocês que, por exemplo, esse é um grupo de pessoas, aqui, quando eu estou marcando aqui no gráfico da esquerda, vocês conseguem ver esse grupo de pessoas, Se eu coloco uma informação aí, por exemplo, se eu mando um post, uma mensagem para esse grupo de pessoas, com eles eu consigo ter uma abrangência da rede inteira. Então, a teoria dos grafos ela é utilizada também nesse estudo de mapeamento de qual é o nível de interação de cada nó na minha rede. Cada bolinha dessa que vocês estão vendo aqui, a gente vai chamar a partir de agora de nó. E na vida real, cada nó desse representa ou uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Eu posso ter aí no Facebook também a conta de uma pessoa jurídica. E aí, cada linhazinha dessa daqui, nós temos o nome de arestas. E vocês vão observar que nas pontas, algumas delas têm uma setinha e as outras não têm uma seta. O que isso significa? Significa o nível de interação. E aí a gente já está entrando no assunto de teoria dos grafos mesmo, onde a gente tem a ideia dos nós, que são os elementos de uma rede. Nesse caso aqui, são pessoas. Essas pessoas podem ser físicas ou jurídicas. Nós temos um exemplo do gráfico anterior que eu mostrei para vocês, que cada nó no meu grafo representa uma máquina. Naquele slide anterior, não sei se vocês lembram. Cada nó representa uma máquina e cada aresta, em vez de ser um relacionamento entre pessoas, como é o que acontece aqui, lá nós temos a ideia de um cabo de rede sendo passado, ou um cabo RJ par trançado, ou um cabo de fibra ótica. E cada linha dessa aqui, nesse caso aqui, que a gente vai chamar de arestas, nós temos os nós e as arestas. As arestas, e aí já é um conceito também da área de grafos, ele é uma ligação, que pode ser, nesse caso aqui, um relacionamento entre pessoas. No gráfico anterior, pode ser um link de um computador e outro.
E, dessa forma, a gente tem o estudo da abrangência. Nesse mapa aqui, por exemplo, da direita, a gente consegue ver, esse mapa foi gerado da minha rede, mostrando justamente a interação entre as pessoas, dado um determinado post. Então, as respostas a um determinado post. O marketing utiliza muito isso daqui, gente. A área de política utiliza muito isso daqui. Quando um político quer... Como é que um político determina quais as cidades em que ele vai fazer um comício, por exemplo? Como é que ele determina isso? Ele determina da seguinte forma: ele monta um grafo, um estudo de grafo desses, e aí ele consegue fazer a representação gráfica da aceitabilidade da sua candidatura nas regiões. E aí ele vai identificando qual é o grupo que, se eu trouxer para o meu lado, eu vou ter uma abrangência maior do resto do grupo. Isso é feito por meio da utilização de teoria dos grafos. Aí, a nossa aula acabou aqui. Na semana passada, não sei se vocês se lembram, quando eu apresentei um gráfico de análise da rede do Facebook, que é esse gráfico aí que vocês estão vendo agora. Ele é bem redondinho assim, porque você pode, na hora de fazer a análise da teoria dos grafos em cima de uma rede, você pode escolher qual é o tipo. Então, esse que ele apresenta uma concentração dos nós nas extremidades periféricas do gráfico, ele apresenta a concentração de pessoas respondendo positiva ou negativamente a um determinado post político, que é esse gráfico. Já nesse próximo gráfico que nós temos aqui, ele mostra a segmentação de uma determinada rede, apresentando o grau de aceitabilidade de um determinado produto. Esse gráfico foi bem interessante, foi desenvolvido mapeado na rede da Nike. Ela fez um lançamento de um post sobre um determinado produto, e aí era um tênis de corrida, um tênis de Cooper, se eu não me engano. E aí eles fizeram uma análise da aceitabilidade das pessoas a respeito daquele post. E aí ela percorreu justamente nos grupos de pessoas que fazem Cooper, que fazem atividades, e aí ela viu a ligação entre as pessoas dessa rede. E aí, por exemplo, imagine que, olha que informação útil, tá vendo esse nó da rede aqui, ó, no centro? Eu vou fazer um círculo ao redor dele, ó. Esse nó da rede aqui, observem que ele é uma pessoa extremamente influente no que diz respeito ao nível de abrangência das pessoas que seguem esse mesmo nicho. Então, imagine que, se a Nike então quer fazer uma campanha, ela poderia, por exemplo, presentear essa pessoa aqui, ó, com um produto dela. E observe que ela é uma pessoa central, que, se eu alcanço essa pessoa, observe que ela tem links diretos com grupos, com indivíduos na rede, que a abrangência vai ser total. Então, observa que interessante, ó. Se eu faço se eu mando um presentinho, se eu mando um produto novo da Nike para essa pessoa aqui, ó, essa pessoa que eu vou chamar de A. Olha só que interessante. Ela vai falar do produto que ela recebeu, ela vai comentar do produto da Nike que ela recebeu,
E pronto, em poucas horas eu consigo ter uma abrangência alcançando todos os nós que participam daquele mesmo nicho mercadológico. Todos os nós que participam de um mesmo nicho. Professor, o que é nicho? Nicho é um grupo que tenha a aceitabilidade de um determinado assunto. Nesse caso, que eu estou dando o exemplo aqui, seriam pessoas que gostam de praticar esporte, que correm semanalmente e utilizam tênis de corrida ou algo nesse sentido. Então, é dessa forma que as empresas, que as indústrias utilizam para fazer marketing de alcance. Isso é um negócio chamado market share. Ele aumenta a sua participação de mercado com base em pessoas específicas. Observe que agora eu não dou mais um broadcast. Broadcast é uma burrice. Quem pode me dizer o que significa essa palavra, broadcast? Quem já viu essa palavrinha, broadcast? Quem já viu? Quem lembra o que é, pode me dizer. Ele é enviado para todo mundo, assim, tipo, todo mundo mesmo, aleatório, sem... Exatamente. Exatamente o que a Natália falou. O broadcast é uma operação de rede, tá, gente? O broadcast é quando um hub na rede, um computador quer mandar uma mensagem, um computador A quer mandar uma mensagem para um computador B. O broadcast era um comando que hoje em dia a gente não usa mais porque ele é muito caro do ponto de vista de performance. Ele dava o sinal para todas as máquinas da rede. Então, imagine aqui no CERP que eu tenho 1.400 máquinas ligadas na mesma rede. Aí um computador A vai mandar uma mensagem para o computador B, ele mandava para todo mundo. E aí o computador B recebia a mensagem e processava, e os outros somente recebiam, mas não processavam. E isso daqui, broadcast, tem um grande problema. Não sei se vocês lembram, na semana passada eu comentei um exemplo que aconteceu comigo, eu recebendo propaganda de depilação de contorno. Lembram desse exemplo que eu citei na aula passada? Olha que burrice. Uma empresa que me manda uma propaganda para depilar contorno, ela acabou de perder um cliente que poderia vir a consumir outros produtos da empresa. Por quê? Porque eu vou olhar, depilar contorno, isso para mim tem tudo a ver, vai para o spam. Pronto, já era. Nunca mais eu recebo uma informação dessa empresa. É burrice broadcast. Quando você faz marketing de nicho, o que é isso? A empresa utiliza a teoria dos grafos para verificar quem são as pessoas que devem receber aquela informação. Então, por exemplo, o professor Wilson gosta de motos. Então, eu vou mandar para ele newsletter, informações, novas promoções, que quando chegar no e-mail dele, vão interessar e vão fazer com que ele abra. E que possa, de repente, comprar um produto. Então, o broadcast é uma coisa muito cara, muito burra, que inclusive a gente dificilmente encontrar alguém que usa hoje em dia. Por quê? Porque você tem esse negócio de marketing segmentado. E quem é que te responde isso? A teoria dos grafos. Esse outro mapa que eu vou mostrar para vocês foi feito pela... Olha que interessante. No mapa que vocês acabaram de ver, foi um mapa da Nike para ver o alcance de uma campanha. Esse daqui foi o mesmo mapa gerado nos mesmos grupos de usuários quando eles responderam ou não aos posts da empresa. Você consegue ver aqui na periferia alguns indivíduos completamente aleatórios, completamente desligados. Aqui no lado esquerdo da imagem, conseguem ver esses nós completamente dispersos. Observe esse aqui na parte inferior, olha que interessante.
foram pessoas que, de alguma forma, eles tiveram acesso ao post da Nike, só que não houve interação nenhuma a respeito do assunto. Muito provavelmente, o que é isso aqui? São duas pessoas e, pelo jeito, elas se conhecem, porque, olha só, se você observar, a setinha, a aresta, ela tem a seta nas duas pontas. Significa que A conhece B e B conhece A. Não sei se vocês se lembram, na aula passada eu dei um exemplo disso. Quando A conhece B, aí a seta é assim, ó. Eu tenho o A numa ponta e o B na outra e uma seta apontando para B. Um exemplo desse relacionamento, eu dei para vocês na aula passada, não sei se vocês se lembram, quando eu falei assim, ó, o professor Wilson, ele segue a Angelina Jolie. Então, o professor Wilson é a letra A, a Angelina Jolie é a letra B. Só que a Angelina Jolie não faz ideia da existência do professor Wilson. Então, é esse tipo de relacionamento. E quando você tem um relacionamento múltiplo, você tem aqui, ó, a pessoa A conhece a pessoa B e a pessoa B conhece a pessoa A, que é o que acontece justamente nesse caso aqui embaixo. Essas pessoas tiveram acesso ao post da Nike, mas elas não fizeram interação nenhuma com os usuários lá da rede a respeito daquele post. Ou seja, são pessoas que não vale a pena eu mandar, direcionar estratégia para eles. Agora, olha que interessante o que acontece nesse nicho aqui, ó. Esse grupo central aqui mostra o quê? Que a interação foi extremamente grande e que teve respostas e reposts, que na área de marketing é um negócio que a gente chama de lead, é quando é feito o alcance, e aí você tem a participação das pessoas. Então, quando há participação, quando eles te seguem, ou quando eles, além de te darem um like, eles comentam, aí você alcançou realmente o objetivo, que é o chamado post de engajamento. Então, olha como é interessante isso daqui. A gente apresenta uma outra segmentação mais aqui em cima, como vocês podem ver no canto superior desse gráfico. Então, de repente, eu atacaria primeiro esse grupo central aqui, ó. Não sei se vocês já leram a fórmula de Pareto, a proporção dos 80-20. Quem nunca leu e quiser ler depois, eu sei. Já viu? Por exemplo, 80% de todo o faturamento vem de 20% dos produtos. Exatamente, é o que a Natália falou. Isso é chamado de a lei de Pareto. Olha que legal, Pareto descobriu que tudo na vida, acreditem, amigos, quase tudo na vida segue essa lei do 80-20. A lei do 80-20 é a seguinte, ó, é o que a Natália acabou de falar. 20% dos seus clientes te dão 80% dos seus lucros. 20% do seu esforço em estudos te dão 80% da recompensação, da recompensa. 20% dos seus produtos promovem a entrada financeira de 80%. É impressionante isso daqui. Já houve milhares de estudos em cima disso daqui em diversas áreas. E essa lei do 80-20 se comprova. E observa que aqui ela se comprova novamente. 20% do seu esforço, se for feito aqui, ó, nesse eu vou botar essa setinha aqui agora, ó, esse é o nicho principal, ó. Observe que eu posso,
olha o tamanho desse gráfico inteiro. Se eu fizer um esforço de apenas 20%, aqui nesse nicho principal aqui, ó, apenas 20%, eu vou alcançar 80% de abrangência da minha rede. Essa é a lei de Pareto. E ela se aplica a tudo que vocês... Façam um teste depois, tá? Na sua vida mesmo. 20% do seu esforço em determinada coisa, em determinada ação, ela vai te trazer 80% dos resultados. E a lei de Pareto é justamente isso, porque o objetivo dela é identificar quais são os 20% que você deve dar atenção. 20% dos seus relacionamentos, 20% dos seus relacionamentos correspondem a 80% da sua satisfação como pessoa. Só 20%. Então, você deve identificar quem são essas pessoas e dar atenção a elas, porque apenas, você vai ter um esforço de cobrir apenas 20% e você vai ter 80% do retorno. E isso em todas as áreas da vida. E a teoria dos grafos vem justamente para comprovar isso. Então, as empresas utilizam isso daqui para poder seguir. E aí, outra coisa interessante é a ideia, os estudos para inteligência artificial. Olha que interessante isso daqui, ó. Isso aqui é um exercício que eu passo para os meus alunos que fazem a disciplina de inteligência artificial para você tomar decisão. Tá vendo essa coluna verde aqui, ó, no final? Essa coluna verde, ela diz assim, ó, qual é o risco de eu fornecer um empréstimo para um cliente do banco? Qual é o risco de eu fornecer um empréstimo para o cliente do banco? Aí eu tenho os seguintes critérios, ó. O critério A, eu tenho assim, ó, qual é a história de crédito desse cliente? Ela pode ser ruim, ela pode ser boa, eu posso não ter o histórico de crédito, às vezes é um cliente novo que chegou no banco, então eu não tenho. Então esse é o valor A. Aqui no valor B, eu pergunto para o cliente assim, quais são as dívidas que ele tem? Ou se é um cliente novo, se é um cliente já da minha carteira no meu banco, por exemplo, basta eu consultar no sistema. Ele tem dívida alta? Ele tem dívida baixa? Ele tem dívida inexistente? Ora, se um cliente tem dívida inexistente, então ele vai ter uma nota de crédito maior. A terceira e mais importante informação é essa da letra C, da coluna do meio, são as garantias. Para pegar o meu empréstimo, esse cliente forneceu alguma garantia? Ele tem bens, ele tem algo que a gente possa resgatar caso ele não pague o empréstimo, que é essa letra C. E, por fim, o parâmetro D, que é qual é a renda desse cliente. Qual é o valor da renda dele. Com base nessas informações, eu penso assim, eu chego a uma conclusão. Qual é o risco do banco fornecer um empréstimo para esse cliente? O risco é baixo, médio ou alto. Com base nessas informações, se o risco é baixo, médio ou alto, a gente tem condições do algoritmo dizer, com base nas entradas de dados, se o banco vai fornecer ou não um empréstimo para esse cliente. E se for fornecer o empréstimo, qual é a taxa de juros? Porque quanto maior o grau de risco dele, a taxa de juros pode ser maior. Professor, então é assim que os bancos decidem, por exemplo, se vão dar crédito para uma pessoa ou não? É assim. É um algoritmo que isso aqui chama-se machine learning, tá? É aprendizado de máquina. Machine learning. Como é que funciona isso? Se vocês não tiveram, vocês ainda vão ter uma disciplina sobre isso. Provavelmente vocês vão utilizar a linguagem R ou a linguagem Python. Provavelmente. Machine learning. O que é o machine learning? Eu vou falar assim, ó, eu tenho lá, aqui eu só coloquei 10 registros, só para vocês terem uma ideia, tá? Aqui só tem 10 registros, só para a gente ter uma ideia, mas lá no banco,
A gente tem quase 4 milhões de registros no histórico. Então, o algoritmo faz assim, ó, uma pessoa que teve uma história de crédito ruim, essa primeira linha que eu estou lendo aí, ó, a dívida dela é alta, ela não apresentou garantias e a renda dela é menor de 15 mil, na época a gente qualificou o risco dela como alto. Aí eu coloco esses dados de parâmetro no sistema. Coloco não, porque o sistema já tem, né? Nesse caso aqui é uma série histórica. Aí eu vou fazendo isso com todos os parâmetros e vou ensinando o computador. Eu vou falar assim, olha, quando a pessoa foi desconhecida, o histórico de crédito e a dívida era alta, não apresentou garantias, aí nesse caso foi alto. Nesse outro caso aqui foi baixo. Nesse outro caso foi moderado. E aí o computador, ele vai fazer o seguinte, ele vai gerar um gráfico aqui, ó, de cada uma dessas situações. De cada uma, nesse total aqui eu tenho 30% aqui, 40%. Ele gera gráficos para cada um desse. E quando chegar um novo cliente amanhã, eu não preciso perder tempo fazendo análise. Eu só jogo no sistema. Eu vou perguntar. No próprio site do banco, o cliente informa se ele tem algum bem ou imóvel, qual é a renda dele, e o próprio algoritmo ainda no site já fala para ele assim, olha, nós não vamos te emprestar dinheiro, desista, você é um caloteiro. Ou então a gente vai falar assim, olha, você tem uma possibilidade alta de conseguir esse empréstimo, procure a gente, converse com o seu gerente, aí coloca o número do telefone lá. Ou a terceira alternativa, o cara tem um histórico de crédito tão bom e o risco dele é tão baixo que em vez de eu pedir para ele me ligar, o próprio gerente já vai receber um e-mail lá falando assim, ó, ligar para essa pessoa aqui e fazer uma conta com ela urgentemente, porque ela tem um histórico muito bom e não vai dar dor de cabeça para a gente. Então, com base na teoria dos gráficos, a gente consegue fazer esse mapeamento e fazer o treinamento dessas redes. É assim que funciona a inteligência artificial, treinamento de rede, machine learning. Eu ainda não cheguei no deep learning, tá? Ainda estou falando em machine learning. Deep learning é uma etapa mais na frente. Então, a inteligência artificial é a utilização de algoritmos para tomada de decisões com base em parâmetros semelhantes ao que um humano faria, que é o que o algoritmo faz aqui nesse caso. E aí, dessa forma, as empresas sabem se automaticamente, de forma rápida, se eu devo fazer um empréstimo para você ou não. E não só questão de empréstimo, tá, gente? Qualquer outro assunto. Se eu devo vender um carro financiado para você, se eu devo... se um aluno vai ser aprovado ou não, eu utilizo um algoritmo parecido com esse daqui, para, na primeira prova que você faz comigo, na AV1, eu já te monto um percentual de probabilidade desse aluno ser aprovado ou reprovado. Então, se ele tiver com um percentual entre 50% e 80% de ser aprovado, eu deixo quieto. Abaixo de 50%, eu marco uma conversa com você para verificar o que aconteceu, qual foi a dificuldade, para a gente tentar resgatar. Então, algoritmos de treinamento de rede neural que eles ajudam a gente a tomar decisões. Por exemplo, para um médico saber se deve operar ou não um paciente que ele tem determinados níveis de obesidade. Aí eu faço as perguntas. Você é tabagista? Você consome bebida alcoólica? Você, qual é o seu peso, altura, para eu calcular o índice de massa corpórea? Quais são suas características de alimentação? Aí, com base nisso, o algoritmo fala assim, olha, se fizer a bariátrica nele, ele morre. Ou então, olha, tem chances dele ter problemas no pós-operatório de 20% a 35%. É desse jeito que os algoritmos hoje em dia tomam decisão a respeito da área de oncologia, por exemplo, probabilidade de uma pessoa ter câncer.
É desse jeito que o seu plano de saúde determina se vai te aceitar ou não. É desse jeito que o seguro de veículos do seu carro é calculado. Você sabia que um seguro do veículo para Natália Souza, ela vai ser mais barato do que para o Gabriel José Oliveira? Por uma simples questão, porque existe um histórico de que determinadas características do condutor são mais propensas a se envolver em acidente automobilístico do que outras. Então, são esses algoritmos que tomam essas decisões com base nessas informações. É assim que funciona o treinamento de rede Machine Learning. Alguma dúvida, meus amigos? Questões a respeito disso? Tranquilo, né? Se tiver, podem comentar. Às vezes eu tenho a sensação de que eu estou sozinho na sala, mas eu acho que vocês ainda estão aí. Falando em acho que ainda estão aí, deixa eu só aproveitar esse momento. Coloquem aí no chat, por favor, a matrícula de vocês, que aí eu fiz um programinha que vai pegar o texto do chat com a matrícula que vocês estão lançando e preencher as presenças. Então, por favor, só coloca aí no chat o número da sua matrícula, só isso. E aí, com base nessa informação, o meu programinha vai ler o nosso chat e já vai fazer o lançamento lá das presenças. Combinado? Coloquem aí para mim agora, só digitar o número da sua matrícula completo, só isso. Alguém já começou a colocar? Ainda não estou vendo aqui. Ou será que eu ainda estou sozinho na sala? Será que já foram embora? Estão ainda aí, gente? Estamos colocando aqui, professor. Beleza. A matéria está aparecendo aqui. Beleza. O Alexander já colocou, o Thiago, a Natália, a Jennifer, o Henrique, o Alesi, o Matheus, a Mona Lisa, o João Paulo, o Gabriel, Pedro Henrique, Matheus, Wesley, João Lucas, Emanuel e o Pedro Henrique. Beleza, obrigado. Continuando, então. Essa foi sobre esse assunto aqui que a gente estava conversando no início da aula. Não sei se você lembra, Matheus, a gente falou sobre isso aqui. Sobre o que eu não entendi o que você falou. Quando a gente estava conversando antes da aula sobre sobre esse problema de eletrônica? Isso. Então, olha só que interessante. Eu vou abrir aqui que eu exibi para vocês o livro. Aquele capítulo que eu enviei para vocês, no capítulo 1, eu espero que vocês tenham conseguido ter tido tempo de dar uma lida. Ele é bem interessante, porque ele apresenta aqui a introdução do conteúdo, né, de teoria dos grafos, e aí lá na página 1, ele começa aqui falando de onde tudo isso surgiu. Não sei se vocês conseguiram ler, mas é interessante. A teoria dos grafos, que é um negócio hoje tão útil, que a gente utiliza em diversas áreas, ela surgiu lá em 1736. Olha só que interessante, século XVIII ainda. Não tínhamos computador, não tínhamos sequer calculadoras eletrônicas, e surgiu a ideia desse problema que ficou conhecido como o problema de Euler. Essa cidade aqui, olha que interessante, não sei se vocês conseguiram ler, o nome dela é Kaliningrad. É uma cidade bem bonita, inclusive. Eu vou... Kaliningrad. É uma cidade... vou botar aqui imagens. Olha só que lugar bonito isso daqui, ó. Esse matemático... Inclusive, essa cidade aqui, na época, lá em 1730, era um
tinha grandes universidades e muitos estudiosos, professores, moravam aqui justamente por conta das universidades. Então, era uma região com um índice alto de intelectuais, de pessoas, de matemáticos, de filósofos. É uma cidade bem bonita. E aí, esse matemático, Euler, ele fez uma coisa bem interessante. Não sei se vocês viram aqui. Ele, para resolver um problema lá de passeios turísticos, o pessoal queria conseguir passar por todas as pontes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 pontes que ligavam essa ilha. Está lá na página 1. Só confirmem para mim, por favor, se vocês estão conseguindo ver o material na página 1. Estão conseguindo ver? O material que eu mandei para vocês. Então, né? Sim. Ótimo. Então, ó, tudo surgiu aqui de um momento de lazer dele. Ele verificou assim, ó, seria possível que o grupo de pessoas que estejam visitando a cidade, fazendo um passeio, um tour turístico, eles conseguissem passar por todas as pontes sem repetir nenhuma delas? Ele queria fazer esse teste. E aí, no momento de lazer, ele formulou essa teoria que veio a ser conhecida como o problema de Euler. Levou o nome dele e aí ele chegou à conclusão. Ele fez, inclusive, esse mapa aqui que vocês estão vendo, que é a letra C, que apresenta os caminhos possíveis, né? Eu vou de um ponto A para um ponto B, depois eu volto para o ponto A, depois eu vou para o ponto C, depois eu volto para o ponto A, vou para o ponto D. Quando eu chego no ponto D, eu não consigo fazer todas as pontes sem que eu passe mais de uma vez pelas pontes. Aí, beleza, ele publicou isso, ele falou assim, olha, com base nessa informação, a gente não consegue passar se a quantidade de arestas for ímpar. E aí, os filósofos, os estudiosos da época, acharam interessante isso. E aí, evoluíram esses estudos. E aqui está uma imagem, esse aqui não tem no livro, essa imagem que está no final da página 2, no final da página 2, não tem no livro, isso aqui eu peguei na internet justamente para mostrar um dos desenhos feitos na época, tá vendo? Que mostra a ilha de Kaliningrad e as 7 pontes, e eles queriam fazer essa volta. O que é interessante nessa história toda é o quê? É que não era possível, aí ele formulou a teoria, e aí na página 4, olha que legal, ó, surgiu o problema de Kirchhoff. Problema de Kirchhoff. O que é o problema de Kirchhoff? Ele volta aqui, justamente agora, eu vou mostrar a apresentação. Está lá no livro, basta vocês darem uma olhadinha de novo. Eu vou voltar aqui para a apresentação para a gente dar continuidade. E aí, uma coisa interessante foi o quê? Foi que, depois desse estudo de Euler, muitas coisas surgiram para poder que consumiram essa ideia da teoria dos grafos. Aí o negócio tomou corpo mesmo. O problema de Kirchhoff, por exemplo, já 100 anos depois, tá vendo? Se vocês puderem observar aí, ó, o problema de Kirchhoff já foi no ano de 1847. Nesse caso aí, o que ele pegou? Ele pegou a ideia da teoria dos grafos para fazer a representação de um circuito elétrico. Olha que interessante. Aqui no circuito elétrico, a gente sabe que os nossos computadores, nossos celulares agora, que estão na nossa frente, só são possíveis graças ao trajeto feito por elétrons dentro de uma placa de circuito integrado. Só por isso que a computação hoje é possível. E aí, obviamente,
o caminho feito por esses circuitos identificam os chaveamentos. Aí eu tenho os chaveamentos do tipo E, os chaveamentos do tipo OU e os chaveamentos do tipo XOR, que são OU exclusivo. Não sei se vocês lembram disso, de uma disciplina chamada Lógica Matemática, que vocês tiveram lá no início do curso, que tem até a tabela verdade, e os operadores lógicos E, OU e OU exclusivo. A computação utiliza isso dentro dos circuitos. Ou seja, quando o seu processador ele tem que tomar uma decisão dentro da unidade lógica e aritmética e te retornar um valor verdadeiro ou falso, o que ele faz? Ele liga ou desliga esses circuitos elétricos. E para eu fazer dentro de uma placa os circuitos, eu utilizo esses caminhos. Se você olhar uma placa-mãe de um computador, não sei se alguém já teve a curiosidade, você vai ver um monte de caminhozinhos feitos por meio de semicondutores. No caso ali, a placa é feita de silício e aqueles semicondutores lá embaixo são feitos de cobre. Silício porque é o material mais barato que existe, né? Existe abundante aí na beira da praia, é feito da areia. E o cobre porque é um condutor dos mais baratos que existem. Então, aquelas linhazinhas que você vê na placa-mãe, elas são chamadas de IRQ bus. O que são aqueles IRQs bus? São os caminhos de comunicação que os elétrons percorrem dentro da placa para poder acessar os seus dispositivos e dentro do processamento, dentro do processador, dentro dos registradores, para poder fazer as operações lógicas. E aí, com base nisso, Kirchhoff, que foi esse estudioso aqui também, ele utilizou as ideias, a teoria do Euler, lá 100 anos antes, para poder fazer as medidas de galvanômetro nos circuitos elétricos. Olha só que interessante, o quanto que esse negócio tomou corpo e foi adiante. Aqui foi a conversa que a gente estava tendo antes da aula, que o Matheus estava comentando a respeito da área de biologia. Já esse outro estudioso aqui, Cayley, o que ele fez? Ele se interessou, aqui já na área de química, a gente sabe que um átomo de carbono, ele é tetravalente, né? Ele tem 4 ligações iônicas, por isso a gente tem maior número de componentes com carbono do que qualquer outro produto no universo, porque o átomo de carbono ele é facilmente ligado com outros elementos químicos. Inclusive, quando ele é ligado por ele mesmo, quando tem as 4 ligações do carbono, forma o diamante, que é o material mais resistente que nós temos no universo. Justamente por conta dessa resistência, por quê? Porque as 4 ligações do átomo de carbono estão presas com outro átomo de carbono nas 4. Então, o C4, que é justamente o diamante, por isso que ele é extremamente robusto, por isso que ele é extremamente duro, o elemento mais duro que a gente conhece. Então, para fazer as ligações químicas covalentes, olha que interessante, de novo a teoria dos grafos sendo apresentada. Porque alguns elementos, eles possuem características de ligações iônicas diferentes de outros elementos. É o que faz, por exemplo, com que um elemento seja mais radioativo ou menos radioativo. É o que faz, por exemplo, com que alguns isótopos do carbono, como é o caso do carbono 14, que tem uma taxa de decaimento que a gente pode utilizar para medir o tempo de fósseis, por exemplo. Então, isso tudo é representado por meio da teoria dos grafos. Esse é o chamado, por exemplo, o problema de Cayley. E isso 100 anos depois de Euler ter feito os estudos lá em Kaliningrad. Olha que interessante. Depois do problema de Cayley, teve também um problema de Guthrie.
Problema de Guthrie. Olha que interessante, isso já bem recente, tá, gente? O Guthrie, por exemplo, isso que vocês estão vendo aqui nesse próximo slide, que é o item 1.1.4, problema de Guthrie, aqui do lado direito tem uma representação de um mapa. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero, por exemplo, fazer um mapa de calor. Quando se fala de mapa de calor, não tem nada a ver com temperatura não, tá, gente? O mapa de calor é uma técnica que a gente utiliza para achurar, para sinalizar, para pintar determinadas regiões de um mapa, para apontar qualquer incidência, tá? Por exemplo, imagine que eu queira fazer um mapa das regiões mais com maior índice de contaminação pelo coronavírus no Distrito Federal. Então, eu faço um mapa de calor. Um mapa de calor, ele vai ter uma representação para que eu possa criar as zonas de gravidade. A região de Ceilândia e de Taguatinga estão com a zona amarela. A região do Guará e do Cruzeiro estão com uma zona azul, por exemplo. Isso é mapa de calor, que a gente chama. Eu posso fazer isso para qualquer coisa, incidência de crimes, incidência de mortes acometidas pelo coronavírus, ou coisas positivas também. Eu quero ver a quantidade de alunos aprovados no Enem das escolas públicas, e aí eu monto um mapa de calor. Com base nisso, a teoria dos grafos, ela pode fazer uma representação onde cada nó do meu grafo é uma RA, uma região administrativa, e cada aresta ela pode ter um peso para eu poder mapear uma ordem de fluxo ou da informação ou da situação que está ocorrendo. Então, por exemplo, no caso de contaminações por coronavírus, eu posso desenhar um grafo, por exemplo, para pegar uma regra de abrangência, de aumento das ocorrências. Então, esse é conhecido como o problema de Guthrie. E isso foi formulado já agora, tá, gente? No 1930, 1950, e quando foi em 76, a gente conseguiu fazer essa comprovação por meio de algoritmos computacionais. E aí surgiu aqui, ó, gente, uma das principais disciplinas da área, que é a disciplina de pesquisa operacional. Eu não sei se vocês vão ter a honra, o privilégio de ter essa disciplina no curso. Eu acho que, infelizmente, não. Pesquisa operacional, por favor, se alguém tiver acesso à grade do curso aí enquanto eu estou falando, só me confirma se aparece essa disciplina em algum momento, pesquisa operacional. A disciplina de pesquisa operacional, ela é a disciplina, a área do ramo da matemática. Ela vem de qual curso? Ela é muito comum nos cursos de administração e economia. Você consegue? Então, acho que aqui não deve ter, então. Não, né? Possivelmente não. Ciência da computação, acho que não tem. Poxa, que pena. Essa é uma disciplina, se um dia surgir a oferta dela, gente, e você puder pegar ou como optativa, ou como uma disciplina extra, ela é muito legal, porque na pesquisa operacional, que é um dos ramos da matemática que utiliza muito o estudo de gráfico, é que a gente faz, por exemplo, você fez a compra de um produto pela internet. Como é que a empresa de entrega, no nosso caso aqui os Correios, como é que ela faz para te entregar esse produto? Como é que ela faz para calcular o tempo, o prazo? Como é que ela faz para calcular o valor? E como é que ela faz para calcular a trajetória?
Isso é uma matéria dentro da disciplina de pesquisa operacional, uma matéria chamada cálculo de transporte. A gente utiliza isso todo santo dia, o cálculo de transporte. E aí ele utiliza intensamente os modelos de grafo. Quem tiver curiosidade, tem esse curso na Udemy, de pesquisa operacional. Tem bastante material. Nós temos um livro na nossa biblioteca, na área do aluno, tem um livro sobre pesquisa operacional, se você puder dar uma folheada nele, online mesmo. É uma área muito interessante, justamente porque nela a gente faz os estudos para cálculo de romaneio. Vou até botar essa palavra aqui, ó, romaneio. O que é isso Não daqui? tem pesquisa operacional, não. Acabei de olhar Tem aqui. não? Poxa, Tem não. que pena. Se Pelo menos porventura... não na computação, na ciência da computação. Não sei se Uhum. nos outros redes ou coisa assim tem, mas aqui na ciência da computação não tem. Só me esclareça uma dúvida. Existe a oferta de disciplinas tipo extras, optativas, para você... Sim, eletiva, Existe. mínima e outras aqui opcionais. Ótimo. Geralmente, essa é uma disciplina dos cursos de administração, do curso de economia. Eu sei disso porque eu já ministrei essa disciplina lá no curso de administração de empresas. E ela é muito legal, porque embora ela esteja lá no curso de administração de empresas, de economia, eles utilizam algoritmos. Aí é muito legal, é muito desesperador vocês verem os alunos de administração tendo que pegar uma linguagem de programação para fazer um algoritmo de transporte. É muito legal, gente. Vocês precisam ver o desespero deles. Aqui a gente não teria nenhum problema com isso, né? Vocês iriam fazer isso com o pé nas costas. Mas o cálculo de romaneio é um algoritmo que ele vê as possibilidades e aí te diz qual é a rota que você vai fazer. Aí você configura o algoritmo assim, eu quero consumir menos combustível. Ou então, não, eu quero chegar mais rápido. Ou então, não, eu quero ter menos desgaste do veículo. E aí o algoritmo toma essas decisões. Então, a teoria dos grafos, ela está dentro dessa disciplina de forma bem forte na pesquisa operacional. Então, fica aí a dica, por favor, no dia que aparecer essa disciplina na grade de vocês, pegue como opcional, por quê? Porque isso vai te dar uma visão fantástica para vocês poderem, no mercado de trabalho, aplicar isso, ou numa entrevista, que ela faz justamente isso. Ela faz o estudo de rotas, do melhor caminho para você tomar, com base em horário, com base em fluxo, com base em desgaste, com base no tamanho da caçamba. Olha que legal. Quando você está fazendo um algoritmo de transporte, por exemplo, e aí você tem um caminhão, e aí você faz o cálculo. Esse caminhão tem 47 metros cúbicos para botar os produtos. E aí o algoritmo leva em consideração qual o produto que vai ser descartado mais rápido. Eu tenho uma geladeira aqui que ela pesa mais. Aí ele coloca no grafo, vê onde é que é a entrega daquela geladeira e desenha a rota de modo que eu passe primeiro ali para eu ficar trafegando com menos peso na caçamba. Óbvio, porque quanto mais pesado tiver a caçamba, mais combustível eu vou consumir e maior o desgaste do veículo. Então, a teoria dos grafos, o algoritmo leva isso em consideração para fazer o desenho da rota. É muito legal, gente. Eu piro cabeção com essas coisas. Mapa rodoviário, que é o que está lá na página 8 do nosso documento. Aqui eu vou passar rápido, porque como vocês já leram isso, então eu vou passar rapidinho. E aí, não só o problema das pontes, ou o problema dos circuitos elétricos, ou o problema das fórmulas químicas, ou, de repente, uma professora primária que quer fazer um sociograma que é semelhante àquele que eu mostrei para vocês do Facebook, de repente, para ela dividir os alunos em grupos, não apenas
nessas operações, mas a gente vai ter... Todas elas têm uma coisa em comum. Elas trabalham com conjuntos, e aí é uma coisa que eu preciso que fique bem claro entre a gente, são as definições de conjuntos, as definições de vértices, os vértices de um grafo, que no caso das redes sociais, lá naquela análise do Facebook que eu mostrei para vocês, são pessoas. No caso da entrega de romaneio, são residências. No caso do circuito elétrico, são os pontos de chaveamento dentro da placa de circuito elétrico. No caso da área de química, são os átomos de carbono, por exemplo. Então, a gente tem a ideia dos vértices, e aí a gente tem a ideia também das arestas. Os vértices e as arestas. As arestas, no caso do sistema lá do mapeamento da rede do Facebook, uma aresta é o relacionamento entre um indivíduo A e um indivíduo B. Então, os vértices seriam os indivíduos e as arestas seriam o relacionamento entre esses indivíduos. Lá na área da química, uma aresta seria o quê? Seria a ligação covalente entre os átomos de um mesmo elemento ou de elementos diferentes quando você está formando, por exemplo, uma molécula. E no caso de transportes, essa aresta seria, por exemplo, uma rota, um caminho que ele pode ser utilizado ou não pelo veículo. E aí a gente tem esses conceitos diversos. Aí tem essa parte aqui que eu vou pedir para vocês darem uma lida depois com mais calma. Se dois vértices estiverem relacionados, então a gente tem um nome específico. Então, na geometria, por exemplo, a gente trata isso como os polígonos ou os poliedros. É só dar uma lidazinha rápida nisso aqui, só para a gente ter o conhecimento mesmo de quem é o quê. Então, aqui só para finalizar, a gente tem o conceito de vértices e de arestas. Lá no caso do problema das pontes, cada aresta era uma ponte e cada vértice era um sítio, era um local que eu precisava caminhar. No caso de circuitos elétricos, cada vértice é um ponto de conexão e cada conexão entre os componentes é uma aresta. E no caso lá das fórmulas químicas, cada vértice seria um átomo e a ligação entre esses átomos a gente vai chamar de arestas. Só para vocês não esquecerem mais desses conceitos, tá, gente? E aí, para a gente fechar a nossa aula de hoje, o conceito de algoritmos. Por quê? Porque alguns daqueles problemas lá, não sei se vocês conseguiram ler o livro, lá na página 7, 8, 9 e 10, ele fala de alguns problemas que, se a gente fosse resolver por meio de cálculos manuais, alguns deles levariam milhares de anos. Nesse momento, o livro lá... Teve um que eu achei bem interessante, professor, que era um que o criador do xadrez, aquele mito do xadrez, Isso, da semente de trigo. Achei muito legal aquilo. Muito legal. Aquela história é uma história, inclusive, existem registros dela, é uma história real mesmo, que o rei pediu para o rei ficou tão contente com o jogo de xadrez que quis presentear um dos mestres que ensinaram ele. Aí o mestre, para mostrar para ele como é que funciona a área exponencial, o mestre falou assim, olha, então pega esse tabuleiro de xadrez, na primeira casinha você coloca 1 grão de trigo, na segunda casinha você coloca o dobro da anterior, 2. Na terceira casinha você coloca o dobro da anterior, 4. Olha que legal. Na segunda, o dobro, e aí vai crescendo exponencialmente, né? E aí o rei falou, isso aqui é 1 grãozinho de trigo para cada casinha do xadrez, crescendo com o dobro da anterior, tá feito, fechou. E aí, 1, 2, 4, 2 elevado a 5, 8, 2 elevado a 6,
16, 2 elevado a 5, 32, 2 elevado a 6, 64, 2 elevado a 7, 128, 2 elevado a 8, 256, 2 elevado a 9, 512, 2 elevado a 10, 1024, 2... Quando chegou na metade do tabuleiro, não tinha mais estoque de grão que pudesse fazer o pagamento. E aí foi justamente isso que o Matheus acabou de citar, que é um dos exemplos que ele apresenta lá do uso dessa teoria. E é muito interessante isso, para vocês verem como a gente não está acostumado com a ideia de exponencial, né? Porque a relação entre os elementos de um grafo, ele é exponencial. A gente utiliza muito isso na rede. Se eu tenho um computador A que vai ser ligado com o computador B, beleza, eu tenho um link. Se eu entro um terceiro computador na rede, agora eu já tenho 3 links. Quando eu entro com um quarto computador na rede, aí além dos 3 links que eu já tinha, eu tenho um quarto, um quinto e um sexto link. Então o crescimento ele vai sendo exponencial. E só só algoritmo para conseguir resolver isso, tá, gente? Por quê, professor? Porque algumas dessas atividades, para nós humanos, são impossíveis, como representou, como muito bem lembrado aí pelo Matheus, o exemplo lá do tabuleiro de xadrez, que está descrito no livro. É impossível algumas operações dessa você fazer manualmente. Só é possível com o uso de algoritmos. E aí aqui ele vem com o conceito de algoritmo que vocês já estão carecas de saber, e aí a gente precisa passar por ele. Um algoritmo é uma sequência de passos, tá? De etapas que são feitas de formas lógicas para alcançar um objetivo. E aí o livro traz aqui um exemplo de um algoritmo. Como é que eu faria um algoritmo para fazer a divisão de um número A por um número B? Aí ele vem lá, com o passo a passo aqui, ó, do algoritmo. Isso o livro traz só para a gente relembrar os conceitos de algoritmo. Aqui nessa turma, fica fácil de eu falar de algoritmo, eu posso passar já para o próximo slide. Por quê? Porque vocês estão bem familiarizados não apenas com o conceito de algoritmo, mas também com a construção de algoritmos por meio de linguagens de programação de computadores. Muito provavelmente, vocês que estão aqui nessa sala agora já fizeram um algoritmo ou em linguagem C, ou em linguagem Java, ou em linguagem Python, e vão continuar desenvolvendo algoritmos para o resto da vida. Se é uma das coisas que a gente, dessa nossa área, a minha e a de vocês, faz o tempo todo é o desenvolvimento de algoritmos para facilitar a nossa vida, para resolver nossos problemas. E aí é inevitável a utilização de você não ter que não utilizar algoritmos para poder resolver esses problemas. Porque, volto a repetir, assim como o exemplo lá do tabuleiro de xadrez, é impossível você resolver todas as operações propostas por meio da teoria dos grafos sem a utilização de algoritmos computacionais. É impossível. Por quê, professor, é impossível? Porque jamais vocês vão ser submetidos a uma coisa simples de resolver. Geralmente, os problemas que vocês vão encontrar na empresa de vocês, no trabalho, no dia a dia, são problemas, no mínimo, complexos. Porque senão não precisaria de um profissional formado em ciência da computação para resolver esse problema. Então, inevitavelmente, a gente vai passar pela rotulação e representação dos grafos por meio de algoritmos computacionais. Aí, o que eu vou pedir para vocês fazerem agora? Eu vou até mandar para vocês agora, por e-mail, enquanto eu falo isso com vocês, agora a gente começa aqui o capítulo 2. Só me confirma, eu já mandei para vocês o capítulo 2 por e-mails? Eu acho que eu já mandei, né? Só confirma para mim. Qual capítulo, professor? O capítulo 2, eu já mandei para vocês por e-mail?
Pra mim, pelo menos, eu não recebi nada, não. Tava Não, esperando né? que você Não, fosse então... informar essa aula, na verdade. Ah, não. Então, provavelmente eu não mandei. Eu vou mandar para vocês exatamente agora, então, o capítulo 2. O capítulo 2, ele acaba agora com essa ideia de só introdução. Viu que até agora a gente só viu a parte legal, assim, o que é teoria do grafo, para que ela serve, o que ela é aplicada hoje em dia. O capítulo 1 foi só assim, para ambientar. O capítulo 2 agora, a gente vai começar mesmo com os conhecimentos dos cálculos que a gente faz com vértices, com arestas e com as ligações. Eu vou mandar agora para o e-mail de vocês, e aí eu vou pedir o quê? Eu vou pedir para vocês darem uma lida nessa semana, rapidinha, são poucas páginas, eu acho que o PDF tem 9 páginas só. E aí, dá uma lidazinha, trazer as anotações para que na próxima aula a gente faça mais um bate-papo, tire dúvidas, e aí a gente dê início no capítulo 2 para finalizar na outra aula. Então, eu vou mandar para vocês agora por e-mail, exatamente agora, e aí vocês deem uma boa lida durante a semana, para a gente bater um papo sobre isso na semana que vem. Combinado assim? Podemos combinar assim? Combinado. Beleza. E aí, amigos, qualquer dúvida que vocês tiverem durante a leitura do arquivo, se não quiser esperar para a próxima aula, podem me escrever e a gente já começa a discussão pelo e-mail, tá? Numa boa. E aí, para a gente, na próxima aula, usar a aula mais para um bate-papo do que para aquele negócio só professor falando, ficar aquela aula cansativa, para a gente fazer mais um bate-papo. Combinado 100% assim? Pode ser? Pode ser. Então, ótimo. Ficou faltando alguém botar a matrícula aí para eu controlar a chamada? Não, né? Todo mundo colocou. Então, beleza, então. Eu nem tinha visto aqui, Matheus, a sua pergunta. Então, quando ele liga, vira o problema de Kirchhoff. Exatamente. Olha só que interessante, né? Eu vou só relembrar uma coisa. Lá em 1739, quando Euler fez aquele estudo das pontes, ele fez num momento de lazer, gente. Ele estava de bobeira e falou assim, deixa eu ver se é possível resolver isso daqui. E olha o tanto de coisa interessante que surgiu depois disso. Então, muitas das vezes, a gente pensa que está à toa em casa ou até mesmo no trabalho e pensa assim que está sendo improdutivo. Nesse momento, você pode dar um start para criar algo revolucionário. Então, partam sempre desse pressuposto, tá? De que vocês, nesse momento, você pode desenvolver algo fantástico, algo muito interessante, no momento, às vezes, até mesmo de lazer, como foi o que aconteceu com Euler lá em 1739. E olha o tanto de coisa que surgiu 100 anos depois, 200 anos depois, e até hoje a gente utiliza por meio da teoria dos grafos. Então, eu gostaria que vocês sempre partissem do pressuposto de que nunca o tempo nem sempre ele é desperdiçado. Às vezes você está de bobeira aí, você pode ter uma ideia ou no momento de lazer se propor a resolver alguma coisa e essa coisa vir a crescer e se tornar algo muito útil, não só para você, mas até mesmo para outras pessoas. Que foi o que aconteceu com Euler lá em 1739, que faz com que, por exemplo, a gente hoje tenha essa disciplina tão interessante e que a gente utiliza tanto no nosso dia a dia e é tão útil. Então, olha que legal que pode vir a partir de um momento de lazer, né? Então, ficamos combinados assim, meus amigos. Nos encontramos na semana que vem para o capítulo 2. E quem puder dar uma lida, eu vou disparar os e-mails agora com esse capítulo. Se porventura você não receber até
em 15, 20 minutos, me escreva de volta, porque aí ou provavelmente o seu e-mail não está no meu sistema, ou de repente está com algum erro. Mas aí, quem receber, já salva aí no seu computador, no seu laptop, no seu celular, dá uma lidazinha durante a semana para a gente fazer uma aula bem legal, bem interessante na semana que vem. Combinado assim, meus amigos? Beleza. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença, por vocês terem disponibilizado esse tempo para esse nosso encontro. E havendo dúvidas, por favor, não deixe de me escrever, ok? Muito obrigado pela presença e até semana que vem. Obrigado, Jennifer. Até a próxima semana. Obrigado, Gabriel. Até a próxima semana. Tchau, professor. Até a próxima semana. Falou, meu amigo. Até a próxima semana. Professor, não sei se você entendeu, é porque eu não entendi se você entendeu não, a piada que eu fiz ali do Crisal, entendeu? Ah, não, eu passei batido então, foi mal. É porque ele faz um contexto sobre as ligações elétricas, né? Aí o nome dele é Chris Off. Aí então quando ele liga, vira Chris On. Ah, É saquei, uma putz, piadinha. passei batido, velho, foi mal. É só Show pra de fazer uma bola, piadinha mesmo, eu não queria falar da aula, mas era isso mesmo. Muito obrigado show pela de aula, professor. bola. Até a semana que vem. Falou, meu amigo, até semana que vem, um abraço. Ei, professor, você não Fala aí, acha meu meio. amigo. Opa, você não acha meio perigoso, não, esse tanto de algoritmo fazendo tanta coisa automática recentemente? Por exemplo, futuramente Ah, os algoritmos tomarem conta de muitas profissões? boa pergunta, Gabriel. Olha, que eles já estão tomando conta, isso é fato, né? É, Por exemplo, esse exemplo que eu dei de antes um operador de seguros e fazia um cálculo para saber se o seu seguro. Hoje em dia não precisa mais disso. Basta entrar com os dados da pessoa ali, idade, sexo, se o carro dorme à noite na rua ou se tem garagem, se ele tem rastreador, se ele para em porta de faculdade, basta lançar os dados e o algoritmo já toma uma decisão. Não só algoritmo, mas também máquinas, né? Robôs já substituíram humanos nas linhas de montagem das fábricas de veículos. A gente tem visto isso aumentando cada vez mais. E a tendência é que máquinas e algoritmos cubram todas as tarefas humanas, desde o trabalho de fazer um parto de um bebê com uma mãe, até o trabalho de apertar uma porca numa máquina. Eu vejo isso de forma muito positiva, sabe por quê? Porque uma coisa boa que eu e você temos é a capacidade de criar coisas novas, de pensar, né? Então, o que que a gente faz? A gente coloca a parte chata, repetitiva, automática para os algoritmos. Aí você pode me falar assim, ah, professor, mas aí vai acabar os empregos, e o que que a gente vai fazer? Assim como vão acabar os empregos, eu tinha antes um trabalhador que ele levava uma manhã inteira para capinar metade de um lote e botar a semente ali. Agora eu tenho uma máquina colheitadeira por GPS e controle de laser que ela faz o plantio e a colheita de 10 milhões de hectares sozinhas. Então a produção de alimentos, a produção de energia também vai aumentar muito. Então, de repente, não vou precisar ter aquele trabalhador ali, eu posso pegar aquele cara e colocar para fazer alguma outra coisa, ou simplesmente só descansar. Num primeiro momento, vai ter problema.
Mas assim como aconteceu com a internet e as máquinas que, num primeiro momento, causaram desemprego, mas logo depois melhoraram tanta qualidade de vida que acabou sendo substituído, eu acho que no futuro também vai ser assim. A gente vai ter mais tempo para descansar e passar com as famílias, enquanto a máquina vai estar lá no campo produzindo alimento de forma muito mais eficiente do que uma pessoa antes faria. Então, nós não vamos ter problema com falta de alimento, nesse sentido. Num primeiro momento, sim, mas depois isso vai ser compensado. Você concorda comigo? Concordo. Verdade. Agora, eu expandi minha mente agora. Tem um desenho do Wall-E que é muito legal. Eu já assisti. Isso, que mostra as pessoas vivendo só para descansar e as máquinas trabalhando. Eu acho que aquele é um futuro muito plausível. Se você puder depois assistir novamente, só para relembrar, e quando você assistir, você vai olhar com essa visão da máquina trabalhando e a gente descansando, passeando de bicicleta, com a família, velejando, porque a gente tem condições de fazer isso. Verdade. Outra coisa também é que tem a questão da ética, né? Por exemplo, leis. Você acha que os algoritmos e a lei, você acha que tem como também futuramente, por exemplo, advogados, juízes usarem algoritmos também? Sim. Hoje já está assim, né? Hoje você já utiliza, tem um algoritmo da Cortana, por exemplo, da Microsoft, e também um do Watson, da IBM, que não precisa mais do papel do advogado. A pessoa chega e conta a história dela toda. No meu casamento começou assim, aí meu marido fez isso, aí a minha esposa saiu de casa. Aí você conta a história toda e o algoritmo vai nas bases e monta uma petição prontinha já para um juiz, que também já pode ser utilizado um algoritmo para tomar a decisão. Nossa, já está assim, já. Hoje já é assim, tá? Hoje já é assim. Agora, o que você vai precisar do algoritmo? Do advogado humano? Mais para as questões humanas mesmo. Imagine que eu fui pego no bafômetro, né? Fui preso. Ora, não tem como um robô, um computador ir lá na delegacia comigo, ser o meu advogado. Aí, nesse momento, eu vou precisar do calor humano, da pessoa, do advogado ali, para estar comigo, para me ajudar a responder as perguntas, para fazer mais esse papel que, por enquanto, a máquina ainda não faz. Emocional. Exatamente, esse papel mais emocional. Então, a gente vai deixar a parte chata para os computadores, para os algoritmos. E a parte que requer mais afetividade, mais a presença humana, aí sim vem um advogado humano para botar a mão no seu ombro e falar assim, olha, a gente está fazendo aqui a divisão dos bens depois da morte do seu pai, mas eu vou tratar dessa forma, coisas que o algoritmo não vai fazer, sabe? Então, a gente vai ter uma tendência maior para desenvolver nas pessoas esse lado mais humano, que é o que nós temos de melhor. E deixa a máquina para soldar, deixa a máquina para plantar, deixa a máquina para colher, deixa a máquina para fazer a parte perigosa, a parte chata, a parte repetitiva, que hoje ainda é feita por pessoas. Verdade. Mas é muito interessante essa sua questão. Se você, inclusive, puder trazê-la novamente na semana que vem, porque ela vai enriquecer muito a aula. Eu acho ela muito pertinente. Não esquece, não. Beleza? Falou, meu amigo. Até semana que vem. Obrigado.